Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gleison Leandro e antes de mais nada, por não saber a que horário do dia você está assistindo esse vídeo, eu gostaria de desejar a todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Antes de iniciar o conteúdo da aula de hoje, eu gostaria de pedir que você desse um like aí no nosso vídeo e se inscrevesse no canal, porque logo teremos mais vídeos para tirar todas as suas dúvidas que você tem dos conteúdos de química para você arrasar nos vestibulares. Bom, o conteúdo de hoje, vamos iniciar falando das ligações químicas, tá? Por quê, professor? Tem 118 elementos químicos na tabela periódica, mas como pode ser possível existir tantas substâncias, tantos compostos com apenas 118 elementos químicos? Através de ligações químicas acontece aí a formação desses outros compostos, dessas outras substâncias. E é isso que vamos aprender hoje, falando primeiramente da ligação iônica, que é uma ligação que acontece especificamente entre metais e ametais, tá? Mas precisamos primeiramente compreender que existe uma regra aí para as ligações químicas, a chamada regra do octeto. Acredito que todos vocês já ouviram falar sobre essa regra, né? Em que é necessário ter 8 elétrons na camada de valência desses átomos, desses elementos, para que a ligação química de fato aconteça, tá? Mas existem algumas exceções, que mais adiante vamos comentar um pouco sobre elas, como por exemplo a exceção do boro, tá? Que é um átomo que se equilibra, fica estável com apenas 6 elétrons na sua última camada, através de um fenômeno chamado hibridização, beleza? Então, olhando aqui para ligação iônica, que são ligações que acontecem entre metais da tabela periódica com os ametais da tabela. Professor, mas quais são os principais metais que vão se ligar a esses ametais? Olhando então para as famílias da tabela periódica, os metais da família 1A, 2A e 3A, que respectivamente têm a característica e a facilidade de perder ou doar, como muitos dizem, 1, 2 ou 3 elétrons, com os ametais das famílias 5A, 6A e 7A, que têm respectivamente a características para receber até 3, 2 ou 1 elétron apenas para sua última camada, para a chamada camada de valência. Nossa, Gleison, mas e a família 4A? A família 4A, galera, ela tem uma baixa capacidade de fazer ligações iônicas. Então não vamos considerá-la aqui para os nossos exemplos, tá? Por conta dessa baixa capacidade de receber e de doar elétrons, tá bom? Vamos olhar aqui então para um exemplo bem simples, a ligação entre o sódio e o cloro. Então vamos olhar aqui primeiro para o sódio, né? O sódio, um metal alcalino, então da família 1A, especificamente vai ter apenas um elétron na sua camada de valência. Olhando para a distribuição eletrônica no diagrama de Pauling, a distribuição para o elemento químico sódio, ela acontece assim: 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1, atingindo o terceiro nível da tabela, né, da camada de valência, e com apenas um elétron no seu subnível mais energético. Então, se for olhar para o átomo de sódio e para suas camadas eletrônicas, vamos distribuir esses elétrons assim, da seguinte maneira: 2 elétrons no primeiro nível, 8 elétrons no segundo nível e apenas um elétron no seu último nível, certo? Tudo tranquilo até aqui? Então agora vamos olhar para o ametal, o cloro, da família 7A, tá bom? Que vai ter 7 elétrons na sua última camada. A distribuição eletrônica para o átomo de cloro fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. 7 elétrons na camada de valência. Então, necessitando apenas de um elétron para cumprir a regra do octeto, para ficar semelhante e estável aos gases nobres, que já têm 8 elétrons na sua camada de valência. Então aqui, nas camadas eletrônicas, ele vai ter 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 7 elétrons na sua terceira camada. Professor, mas e agora? Como que cumpre essa regra do octeto?
Os átomos metálicos, eles têm a facilidade de doar, de perder esses elétrons. Então, o sódio, para ele é mais fácil doar esse único elétron do que receber 7. Então, ele faz a doação desse último elétron aqui na sua camada, perdendo então esse elétron, ele vai ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, atendendo e respeitando a regra do octeto. E o átomo de cloro que recebeu esse elétron vai estar também com 8 elétrons na camada de valência. Quando o átomo ganha ou perde elétrons, ele vai se transformar em íons, tá? Quando o átomo perde um elétron, ele vai ficar carregado positivamente e vai ser chamado de cátion. E quando esse átomo ganha um elétron, ele vai ficar carregado negativamente e esse íon vai se chamar ânion, beleza? E o que acontece para formar esse composto iônico? Existe uma força de atração entre esses átomos aqui que vai fazer com que eles se aproximem de tal maneira que não se rompam tão facilmente, tá? Porque é uma força eletrostática. Cargas positivas atraem cargas negativas. E essa força de atração é o que vai fazer com que eles se interajam de uma maneira muito resistente e é formado os compostos iônicos. Eu vou apagar o quadro rapidinho, vou passar um outro exemplo, uma maneira mais simples também de solucionar essas questões, beleza? Bom, galera, e para finalizar a nossa aula, eu vou citar aqui com vocês e resolver junto o exemplo da ligação iônica que acontece entre o cloro e o magnésio, tá? Temos aqui então um composto chamado cloreto de magnésio, um composto iônico. E vamos mostrar aqui para vocês agora como que acontece esse tipo de ligação. Sabemos já que o cloro é da família 7A, vai ter 7 elétrons na sua camada de valência, tá? E o magnésio, que é da família então 2A, vai ter 2 elétrons na sua camada de valência. Isso é uma característica de elementos representativos, tá? Então vamos colocar aqui os elétrons do magnésio. Como eu disse a vocês, a ligação iônica ela acontece uma doação, uma perca de elétrons para que se estabilize com 8 elétrons na camada de valência e um átomo, um ametal, vai ter a característica de receber esse elétron para também se estabilizar. Então aqui, ao fazer a doação de um elétron para um átomo de cloro, o magnésio ainda não está totalmente estável, porque ele tinha 2 elétrons na sua camada de valência. Mas como a química é linda, a química corresponde a tudo que nós necessitamos, então aparece um outro átomo de cloro e o magnésio vai fazer essa outra doação aqui. Então, quando o magnésio perde 2 elétrons, ele se transforma em um íon chamado cátion, como já aprendemos, e ao receber esses elétrons, os 2 átomos de cloro também são carregados agora negativamente e são chamados de íons cloreto, né? Que são o ânion. Pessoal, é importante nós aprendermos aqui também uma maneira de solucionar isso através da íon fórmula, tá? O que significa, professor? Nós sabemos que se ele é da família 2A, ele tem a tendência de perder 2 elétrons. Então aqui já carregado com 2 cargas positivas e o cloro carregado com uma carga negativa. Quando acontece essa troca de cargas aqui, nós sabemos a fórmula mínima que esses íons podem atingir, tá? Que vai ser um átomo de magnésio com 2 átomos de cloro. Eu aconselho vocês, quando for ligações iônicas, conhecerem os elementos químicos na tabela periódica, saber de qual família eles são e fazer dessa maneira, a não ser que eles peçam a representação de Lewis, aí você precisa distribuir os elétrons ao redor dos átomos. Importantíssimo vocês lembrarem aí, anotem aí, deixei aqui no cantinho, ó, a eletronegatividade, tá? A eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de receber elétrons. Então precisamos saber que os elementos da família 5, 6 e 7A que recebem esses elétrons, eles têm a eletronegatividade maior também do que os átomos dos metais, da família 1, 2 e 3A. Por isso que eles são os doadores de elétrons e os mais eletronegativos, os receptores desses elétrons. Galera, não se esqueça de deixar aí o nosso like, de fazer a sua inscrição no nosso canal,
Já já vamos voltar com ligações covalentes. Um abraço, fiquem todos com Deus e até mais. Então, se for olhar, o time está com outro giz na mão.